Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre lábios ressecados. E logo no começo do vídeo eu já vou colocar para vocês a foto de como eram os meus lábios antes do tratamento que eu estou fazendo. Se vocês observarem, nos meus lábios criavam, gente, pele grossa e grande. Então pegava assim de uma ponta a outra. Esteticamente, gente, isso era horrível. Eu não conseguia, por exemplo, passar um batom, né? E o que me fez procurar, claro, um tratamento dermatológico, né? Mas antes de eu buscar um médico, pessoal, eu fazia duas coisas que eu achava que estava ajudando, mas na verdade eu estava prejudicando ainda mais os meus lábios. A primeira coisa que eu fazia, gente, é tentar tirar, né? Ou com a unha, né? Puxando, ou até mesmo com os dentes. Eu fazia assim, né? Pra tentar puxar aquela pele, porque era muito grossa, muito grande, me incomodava demais. E quando eu puxava, gente, às vezes saía a pele inteira. Então isso causou o quê? Sangramento, né? E até alguns vasinhos nos meus lábios. E a outra coisa que eu fazia, gente, também na tentativa de ajudar, era esfoliação labial. Então eu comprei um potinho, né, bem pequenininho, era uma latinha com esfoliante, vinha com uns grãozinhos. Então assim, embora eu passasse com todo cuidado nos meus lábios, com delicadeza, eu estava prejudicando ainda mais. Eu fazia isso uma vez por dia. Aparentemente eles ficavam macios, mas na verdade eu estava estimulando o crescimento de novas peles. Bom, e é claro que eu procurei então um dermatologista, primeiro para fazer uma avaliação, para ver o que é que estava acontecendo com os meus lábios, porque isso foi de alguns anos para cá, nunca ficou desse jeito. É claro que é normal, por exemplo, no inverno, que o tempo é mais seco, os lábios ficarem mais ressecados, nascer uma pelinha ou outra, mas do jeito que vocês viram que ficavam os meus lábios, gente, estava demais, estava uma coisa, digamos assim, anormal, né? Então, os meus lábios foram diagnosticados com ultra ressecamento, tá? Então a médica, ela fez uma avaliação e me passou um tratamento, gente, de uso contínuo, ou seja, é para o resto da vida. E realmente eu já fiz um teste. Se um dia eu deixar de passar algum dos produtos que eu vou mostrar para vocês, eles voltam a ficar ressecados. Não naquele nível, tá? Mas voltam a ficar bem ressecados e voltam a formar pelezinhas. Mas antes de eu te contar tudo sobre o meu tratamento e todos os produtos que eu uso, eu quero te fazer um convite muito especial, que é se inscrever aqui no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu estilo de vida. E se você gostar do vídeo, eu te peço também gentilmente o seu like, o seu joinha, que é super importante, tá bom? Bom, pessoal, basicamente no meu tratamento de lábios ressecados, eu uso 5 produtos alternadamente, tá? Então eu vou começar mostrando para vocês o que eu uso durante o dia, que são 3 produtos alternados. Então o primeiro deles é um lip oil. Então quando que eu uso esse lip oil? Normalmente naqueles dias que eu não vou sair de casa, que eu vou trabalhar no computador ou que eu só vou no mercado. Então assim, na minha rotina do dia a dia. Por quê? Isso daqui, gente, é uma delícia. Você passa o lip oil, ele na hora deixa os lábios lisinhos, hidratados, você sente aquela sensação de hidratação. No momento eu tô usando esse aqui da Fenza, que é de rosa mosqueta, então ele é muito bom, eu vou aplicar para vocês terem uma ideia, né? Mas ele é muito bom. Então assim, eu reaplico a cada 2 horas pelo menos. Então na minha rotina do dia a dia, quando eu só vou ficar em casa mesmo, ou vou fazer alguma coisinha por aqui por perto, né? Mercado, padaria, enfim. Pode ser qualquer lip oil, tá, pessoal? É que no momento eu tô usando esse aqui da Fenza de rosa mosqueta e ele é muito maravilhoso. Na hora que passa, a gente já sente a hidratação. Depois que eu comecei a usar lip oil, gente, é meio que viciante, ó. Pronto, eu tirei só para demonstrar para vocês, tá? Então assim, o próximo produto, gente, é esse aqui, que é o hidratante labial, que eu uso quando? Praia e piscina. Por quê? Vai manter os meus lábios hidratados e também vai dar uma corzinha. Esse aqui é de cereja, é da Nivea, né? Então ele é bem gostosinho, cheiroso. E também quando você passa, assim, percebe a hidratação na hora. Então é a mesma coisa, tá?
Esse aqui eu utilizo a cada 2 horas em caso de praia ou piscina. Bom, e o último produto que eu uso durante o dia é um batom, né, pessoal? Quando eu vou sair, né, quando eu vou passear para alguma festa, enfim, é claro que a gente quer passar um batom. Então, esse aqui que eu vou demonstrar para vocês é o batom da linha Ultra Cremoso da Avon. Esse aqui é o Nude Cappuccino, só vou passar para demonstrar mesmo, tá? Mas assim, por recomendação da minha dermatologista, eu posso usar batom líquido, gloss, batom em bala, desde que seja cremoso e hidratante. Eu não posso jamais passar qualquer coisa mate nos meus lábios, tá? Esse aqui, quando você passa dessa linha Ultra Cremoso, gente, você sente uma hidratação, é bem manteiguinha mesmo. Então eu só quis demonstrar para vocês, tá? Mas na verdade o que eu preciso usar é batom que seja cremoso e hidratante. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês os 2 produtos que fazem parte da minha rotina noturna, né, do meu tratamento de lábios ressecados. Então, gente, esses produtos sim precisam ser mais potentes, porque eles precisam aguentar por mais horas a hidratação nos lábios, né, porque a gente vai dormir, depois a gente só levanta no outro dia, não reaplica nada, então sim, os produtos precisam ser mais potentes. Então, por exemplo, hoje, se eu passar aqui, olha, o dedo nos meus lábios, ele tá sem pele, tá lisinho, porque eu faço esse tratamento de uso contínuo, tá? Então, assim, os meus lábios, eles estão controlados. Então, nesse momento que eu faço uso todas as noites antes de dormir, é esse produto aqui da Nivea, que é o Mad Repair, da tampinha branca, mas tem que ser esse aqui, olha, Mad Repair, tá? A bala dele, apesar de ser amareladinha, não tem nada a ver com manteiga de cacau, tá? Ele é altamente hidratante, o próprio nome diz, né? Mad Repair. Então, quando a gente passa, mas sente uma maciez, vocês não têm ideia. Se você nunca usou e tem lábios ressecados, é um investimento, vale a pena. E ele nem é tão caro assim, você vai pagar mais ou menos de 20 a 25, no máximo 30 reais. Então ele é muito gostoso de passar, você sente uma maciez e uma alta hidratação. Então é esse daqui que eu passo todas as noites, agora que os meus lábios estão controlados, tá? E por último eu vou mostrar para vocês o produto que me fez sair da crise, né, com os lábios ultra ressecados, mas eu continuo usando esse produto aqui no inverno, porque é normal, o tempo fica mais seco, então a tendência é que os lábios fiquem mais ressecados, né? E o produto, gente, é esse aqui, olha, o Bepantol Derma, tá? Não é o Bepantol Lábios, é esse aqui, a pomada mesmo, o Bepantol Derma. Inclusive, quando eu fui na médica, eu até achei que ela fosse me receitar o Cicaplast, tá? Mas ela falou que esse Bepantol Derma daria super conta do recado e deu mesmo. Então, quando eu tava naquela crise, eu aplicava de 3 a 4 vezes por dia e, claro, antes de dormir. E como que eu fazia? Vou mostrar pra vocês. Então, é só uma gotinha. E quando a gente passa, fica aquele leve esbranquiçado, mas depois já fica transparente. Então, olha, é assim que eu passava, ó. E aí, quando eu acordava, pessoal, aquela pele, ela ia amolecendo e ia caindo sozinha, tá? Sem a necessidade de eu esfoliar, sem a necessidade de eu tirar a pele, né, com a mão ou com o próprio dente e assim machucar os meus lábios. Bom, pessoal, então são esses 5 produtinhos aqui que eu utilizo no meu tratamento de uso contínuo para lábios ressecados, tá? Então eu não uso todos eles, né, diariamente, eu vou alternando conforme a ocasião, tá? E a gente tem que lembrar também, gente, uma coisa muito importante. Qualquer parte do seu corpo, não só os lábios que estejam ressecados, precisam de hidratação, algum produto específico, mas a gente precisa também beber muita água, gente. Não adianta a gente só cuidar do lado de fora, não, tá? O lado de dentro do corpo também é altamente importante. Então a gente precisa também beber muita água para ajudar na hidratação, tá bom? Esse vídeo, essas dicas e esses produtos que eu passei para vocês, não tem problema nenhum se vocês utilizarem, vão deixar os seus lábios lisinhos e mega hidratados. Você só não pode usar se você tiver alergia a algum componente da fórmula, tá? Mas, por exemplo, batom hidratante, lip oil, gente, Bepantol, isso daqui a maioria das pessoas pode usar que não tem nenhum problema. Mas, outra coisa que eu quero te lembrar também,
O correto, gente, é fazer como eu fiz. Se você perceber alguma coisa no seu corpo, mas no caso aqui do vídeo, nos lábios, é bom você procurar um dermatologista, porque ele vai colocar um aparelhinho, ele vai analisar, ver o que é que está acontecendo e de repente passar um tratamento para você mesmo, né, para o seu caso, tá bom? Então procure um médico se você achar que algo diferente está acontecendo com você, principalmente nos seus lábios, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!